pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos Livros Cast. E hoje é mais um episódio daqueles especiais. Vamos conversar com a Bianca Leopoldo, ou B. Leopoldo, como ela assina suas obras. Natural de São Paulo, tem 28 anos e escreve desde os 12. E como ela diz em seu perfil, escreve histórias nascidas entre o silêncio e o desejo, com uma atmosfera densa e personagens marcantes. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Bianca. Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o convite da Dira, do Rafa. É meu primeiro podcast, então eu tô um pouco nervosa, mas muito honrada de ter sido convidada e poder falar um pouquinho da minha paixão, que é a escrita. Ótimo, Bia, que a gente também está muito feliz em te receber. É sempre um prazer para a gente, quando a gente consegue trazer um autor aqui para o podcast, porque a gente já teve outras experiências que quando a gente conhece um autor, até a nossa percepção sobre o livro pode mudar, né? Porque muitas vezes a gente conhece mais o autor pela escrita ou pelo livro que a gente leu ali, mas não a pessoa. Então acho que é muito diferente, né, de essa experiência. Sim, a gente já gravou com alguns e já teve em alguns eventos. E é muito legal porque te aproxima muito mais a obra e o autor. Teve um outro livro que a gente leu que, tipo, eu fiquei meio assim e tal, fiquei um pouco confusa com algumas coisas. Aí a gente foi num evento de lançamento do escritor aqui em São Paulo, e aí ele explicou algumas coisas, e aí a gente conheceu, eu conheci o cara de fato, né, o Rafa já conhecia, e me trouxe um outro sabor para a obra no final, depois de ter conhecido ele. É bem gostoso. Sim. Então, Bianca, eu queria começar contigo a respeito sobre a sua relação. Vamos voltar para o início. Como que começou a sua relação com a leitura e com a escrita, né? Então, a gente queria começar primeiro pela leitura. Como é que começou a Bianca leitora na sua vida? Então, eu comecei a ler desde muito novinha. Eu devia ter mais ou menos uns 10 ou 11 anos quando eu comecei a pegar paixão pela leitura. A minha mãe sempre me incentivou muito, então a gente tinha aqueles combinados dentro de casa. Ai, você faz o dever de casa, eu compro um livro por mês. Então, tinha uma Saraiva perto de onde eu cresci e eu vivia enfiada lá. E aí, os primeiros livros que eu li, assim, que me fizeram ter aquela sensação de gosto pela leitura, foi uma série chamada Poderosa, que é uma série muito antiga de livros para adolescentes, assim, que Uhum. conta de uma menina que tudo que ela escrevia com a mão esquerda se tornava realidade. E aí eu fiquei obcecada, eu também li muito Diário de um Banana. Aí conforme eu fui ficando mais velha, aí eu passei para os clássicos. Então eu fui ler Nárnia, Crepúsculo, Harry Potter. E aí eu comecei a pegar gosto pela leitura e aí comecei a desenvolver. E aí isso me levou também para o universo das fanfics, que era uma coisa muito famosa na época que eu comecei a ler. Uhum. E aí eu acho que desenvolveu, sabe, muito bem a questão de ler e conciliar com a escrita. Uhum. E você citou sobre o Poderosa. Ele é a sua primeira lembrança afetiva com livros ou você tem uma lembrança anterior a isso? Não, ele é minha primeira lembrança afetiva, assim, eu lembro que eu li todos os livros da série, acabou um, eu pedia pra minha mãe comprar outro, e eu fiquei obcecada, assim, era uma fase muito gostosa, assim, da minha vida, acho que foi onde eu realmente peguei gosto pelos livros. Uhum. Legal. E teve como você já respondeu, né, a sua mãe, ela foi a grande incentivadora aí de você começar a ler, porque através ali de tarefas concluídas, digamos assim, você Uhum. dava o check ali na tarefa, da escola e aí você ganhava um livro. E essas histórias, esses autores que você lia na época, você lia muito fanfic também, que eu acho que formou muitos autores também, né, Bianca? Essa Sim. parte das fanfics, Wattpad. Wattpad ainda é, acho que até mais recente, né? Mas, enfim, essa parte que as pessoas elas liam histórias, às vezes elas não se conformavam com o final, aí elas: "Ah não, espera que eu vou escrever a minha fanfic, porque é essa história que eu queria ter lido", né. Como é que foi o começo quando você falou assim: "Agora eu quero começar a escrever"? Então, como eu falei, comecei a ler fanfics, só que assim, as fanfics que eu li eram muito voltadas para os filmes que eu assistia.
Eu li muita fanfic de Crepúsculo, muita fanfic de Harry Potter, mas eu nunca tive gancho de desejar mudar o final das histórias. Eu sempre me Uhum. que o autor me apresentava, acho que talvez eu não fosse tão criativa assim naquela época. Mas a virada pra escrita, foi um momento estava mais ou menos ali no segundo ou terceiro ano da faculdade, era um pouco mais velha, não lia mais fanfics. Eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu queria muito ler um livro específico, e eu não encontrei esse livro que eu queria ler. E eu pensei: "Tá, se eu não encontro esse livro, então eu vou escrever esse livro". E aí, na época, eu achei, eu falei: "Cara, é isso, né", porque eu já escrevia fanfics, assim, mas não sobre filmes, eu escrevia sempre histórias que eu inventava, mas com pessoas famosas. Então, por exemplo, Uhum. bandas, mas a protagonista nunca era alguém diferente, era sempre eu. E aí quando me deu esse insight de eu posso escrever alguma coisa de verdade, aí eu falei: "É isso". Então aí eu comecei a escrever um primeiro rascunho de um livro, que na época era um livro de suspense, e assim, eu tenho esse rascunho até hoje comigo. Ele não foi pra frente, né, eu escrevi 60 páginas, assim, que eu guardo com muito carinho. No momento que eu ia me tornar escritora. Legal. E você lembra qual foi o primeiro texto ou história que você escreveu, ou foi esse da banda mesmo? Esse suspense? Os primeiros que eu escrevi, assim, despretensiosamente, foram as fanfics, então eu escrevia muito fanfic. Eu gostei eu escrevia muito fanfic sobre as bandas que eu gostava, mas acho que o primeiro texto que eu escrevi, assim, realmente com o intuito de ser uma coisa mais profissional, foi esse que eu comecei. Uhum. Legal. Umas 60 páginas, e aí meio que eu fui tentando descobrir o que eu realmente gostava de escrever. Perfeito. Como que você, nesse processo, Bianca, teve alguma parte que você descobriu a sua voz como autora? Eu acho que aqui a gente está querendo dizer assim, quando você descobriu que você queria escrever determinado gênero, ou você queria dizer algo através dessas histórias que você criava. Então, a voz de autor, ela é uma coisa que demora muito pra vir, pelo menos pra mim, ela é uma coisa, Uhum. nem sei se eu tenho uma resposta pra isso. Eu acho que Sim. eu sinto que eu ainda tô descobrindo, eh, que eu gosto de explorar as possibilidades. Então, todas as vezes que eu vou começar a escrever, eu sempre me pergunto: "Vai ser na primeira pessoa, vai ser na terceira?". O tempo de vai passar, presente, é pretérito? Então eu monto um outline ou eu monto só umas cenas guias e deixo o texto fluir? É análise. E eu tenho muitos rascunhos, acho que como todo escritor, né, a gente não publica tudo que a gente escreve. Então eu acho que a voz de autor é uma coisa que eu ainda tô descobrindo. Então o livro que eu publiquei foi em terceira pessoa, mas eu tenho diversos rascunhos na primeira. Eu acho que talvez uma perspectiva de primeira pessoa funcione um pouco melhor. Uma história Uhum. explora mais o cenário, talvez uma perspectiva de terceira pessoa seja mais favorável. Então eu gosto de descobrir. E com gêneros também foi assim, como eu falei, eu comecei a escrever, e aí com eu fui descobrindo que o romance é uma possibilidade. Eu acho que eu tinha na cabeça de que: "Ai, romance é uma coisa boba, romance é uma coisa que talvez não seja tão importante", mas com o tempo eu descobri que não, que o romance ele pode ser tão incrível, tão instigante quanto qualquer outro, ampliando o espectro de coisas que eu gosto de juntar, sabe, que fazem sentido pra mim, no fim das contas. Tá. É, aproveitando esse papo de vozes de autoras e tudo mais, eu lembrei um pouco das coisas que a gente já conversou, né, Bianca? E aí, só para contextualizar, a gente se conheceu numa comunidade de corrida, eu fui até olhar a criação do grupo lá de Laços Literários, você criou o grupo na metade de 2024, mais ou menos. Então a gente teve algumas interações, algumas conversas de lá para cá, e aí eu lembro que você, dentro da comunidade de corrida, propôs a criação ali de um clube de leitura só de meninas, e aí juntou-se algumas meninas ali e fez o grupo e tal. E eu lembro que na época você mandou algumas coisas escritas suas, tem alguma plataforma que tem alguns contos seus, eu não lembro o nome agora, e você mandou uns Word mesmo, uns PDF na época, tal. Eu lembro que eu li algumas coisas e tinha até um conto que acho que era de terror, que foi o que as Sim. meninas mais falaram, assim, ficaram super empolgadas. Eu confesso que eu não li tudo, porque eu não sou do terror. Mas fiquei meio que acompanhando ali, e o grupo acabou, né, dando uma esfriada, acho que por conta da correria de todo mundo. Mas o que eu achei interessante
é que você vem trazendo aí já tem um tempo assuntos diferentes. Então, eu lembro dessa história, dessa conversa do conto de terror, que foi ali bem legal o papo com as meninas. Eu li só o começo, e é uma escrita interessante. Teve alguma outra coisa que você mandou que eu li inteiro, mas agora eu não vou lembrar o que que foi. E aí depois você lançou, acho que o ano passado, aquele Propulsão, que foi o E conto, não foi? foi. Eu acho que ele entra numa categoria de romance, mas ele foi muito visceral, assim, né? Eu lembro que eu terminei de ler e falei, cara, eu terminei, eu fiquei. Porque, assim, é um romance sobre traição, sobre acontecimentos ali, é um arco muito rápido. Você conduz a história na linha de uma coisa, a história na perspectiva da mulher, e aí no final tem um plot que você fala, tipo, mas assim, eu achei muito visceral. Eu comentei até com o Rafa na época, eu falei, cara, a escrita dela é forte, assim. É, tipo, eu acho que eu tô me antecipando no roteiro, mas me empolguei. Mas eu achei bem visceral, assim, e no final você fica, será que eu concordo com essas atitudes todas aqui ou não? Porque ele te gera questionamentos. Porque não é aquela coisa fantasiosa, assim, é mais crua mesmo. E eu achei muito interessante. E aí depois a gente vai pro Códice da Aurora, que é o primeiro livro, o primeiro lançamento. A gente vai explorar ele ainda, mas que já é um romance, uma romantasia com outra pegada totalmente diferente. Eu acho que o legal é isso também, que você, ao mesmo tempo que você está descobrindo a sua voz como autora, você mesmo falou que não é nada simples, você vem trazendo escritas diferentes com, é, sei lá, bases diferentes, assim, que surpreendem, e é muito gostoso de ir acompanhando isso. É, eu me lembro também, eu mandei algumas coisas lá no grupo. Esse conto de terror que você comentou é A Última Autópsia. Eu escrevi esse conto, na verdade, pra participar de um campeonato, assim, escrita, né, concurso, e no fim das contas eu não enviei. Eu fiquei muito insegura, muito nervosa, e aí eu me boicotei. Mas ele foi uma experiência muito, muito intensa também de escrita. E já faz muitos anos que eu escrevi, acho que tem uns 5 anos que eu escrevi esse conto. E eu acho que ele ainda deve estar até disponível no Wattpad, se eu não me engano, assim, O na última. Rafa gosta de terror. E Eu gosto. ele é bem intenso também. Eu escrevi ele super rápido. E aí, depois de um tempo, rascunhei muitas coisas, e aí veio o Propulsão. O Propulsão, ele assim, que eu não estava muito bem na minha vida pessoal, tinha algumas coisas acontecendo. E eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa que seja tão intenso quanto tudo que eu sinto. Só que as coisas que eu estava sentindo na época, elas não tinham a ver com relacionamentos. Mas eu senti que eu poderia transmutar aquilo para um relacionamento. E foi um conto que eu escrevi, assim, sem brincadeira, em 5 horas. Foi num sábado. Eu tentei, assim, e eu escrevi ele em 5 horas. Ele tem alguns trocadilhos, né, com palavras que envolvem navegação, embarcação. E as únicas pausas que eu fiz ali foi para conseguir dar uma estudada, né, nesse vocabulário, para conseguir introduzir no meu texto. Mas acho que tanto a história quanto a escrita foi geral. E eu escrevi ela sem nenhum roteiro, sem nenhum outline, foi no cru, nem eu sabia o que ia acontecer no final. A coisa foi tomando uma proporção. E quando eu terminei, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, que eu exorcizei alguma coisa que estava dentro, sabe. Porque no fim, todos os textos dos escritores têm muito deles mesmos ali. Mesmo Sim, o próprio Códice de Aurora, fantasia, mas tem muito nele. E a gente aborda disso um pouco mais pra frente. Foi muito importante pra mim Propulsão, e ele foi uma linha de escrita que é uma mais madura, eu entendo, né, eu enxergo como uma linha mais madura, mas que exige de mim também um emocional muito muito preparado pra escrever coisa assim. E aí não é sempre que sai alguma coisa desse jeito, por mais que eu tente. Mas hoje ele também tá disponível na Amazon pra compra, então eu deixo ele lá, porque realmente eu acho que ele é um guia, assim, pra quem eu sou e porque eu gosto de escrever. Ele é perfeito. bem legal. Inclusive, eu vou até procurar, tá, Bianca? Depois para eu baixar e ler, porque a Di me contou sobre esse conto, e é interessante quando você fala, né, que você exorcizou algo dentro de você. Eu acredito que o Propulsão, ele foi até uma cura para você, né, uma parte de cura, assim, para você poder ter tirado algo dentro de você, ter passado isso para a história, e hoje a gente tem a oportunidade também de ter acesso a isso.
através da Amazon. E depois, pessoal, para quem estiver nos ouvindo, tanto o Propulsão quanto o Códice, a gente vai deixar o link para vocês durante a semana ali, para vocês acessarem e também baixarem o livro da Bianca pelos links da Amazon. Antes da gente começar a falar do Códice da Aurora, que eu acho que é o protagonista dessa conversa toda, você se importa de falar a sinopse dele pra gente? Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. O Códice de Aurora, ele fala sobre a Beatriz, que é uma professora universitária, e num dia comum, ela sofre um acidente de carro, onde os pais dela sofreram o mesmo acidente há uns anos antes. E ela acorda no hospital, e ela recebe a notícia de que ela teve uma concussão, só que o hospital que ela tá internada, não tem todo o equipamento necessário para tratar o caso dela. E o homem que bateu no carro dela, ele é sócio de um dos maiores hospitais ali da cidade de São Floria, e ele oferece para ela a possibilidade de se tratar nesse hospital. Então ela vai. Só que quando ela chega nesse hospital, ela percebe que talvez ali não seja só um hospital. E ela conhece algumas pessoas que falam com ela sobre algumas coisas que ela não entende muito bem. E a história começa a se desenvolver a partir do momento em que ela começa a ter algumas visões com uma mulher ruiva. Então, é a partir daí que engata, né, todo o mistério do que está acontecendo e aonde ela está de fato. Gente, eu vou ter que baixar esse conto agora aqui. Como assim uma mulher ruiva do nada? Não, pode deixar, Bianca, eu vou baixar aqui pra eu ler. Por favor, Rafa. Eu já tinha avisado ele já. Quando eu terminei de ler, eu mandei mensagem pra você lá no grupo, Bianca, e eu mandei Foi. mensagem para ele, que eu falei, Foi. cara, porque Surtando, assim, é surtando. aqueles momentos confissões, né? Eu gosto muito de ler romance, fantasia, eu tenho reduzido bastante as minhas leituras de fantasia, mas porque eu acho que tá de féricos e fada e não sei o quê, nananã. A sensação que eu tenho por eu ter parado de ler e só visto de longe assim, é que tá muito do mesmo, sabe? Então eu Sei. meio que me afastei das fantasias. Mas o que eu gosto é de ler romances que tenham uma pegada fantasiosa ali, mas tipo, bem construído, toda uma narrativa ali, sem você. Porque, cara, tem umas coisas que você lê que você lembra outras coisas, porque a gente lê muito, né? E às vezes você pega algumas coisas pra ler que você fala, nossa, mas isso aqui parece tal livro. Aí esse trecho aqui parece o outro, aí isso aqui parece que juntaram um monte de história numa só. Entendeu? E assim, uma coisa engraçada, porque eu recebo algumas mensagens das pessoas que leem, né, e aí todo mundo, assim, entrou num consenso, é uma romantasia. E realmente é uma romantasia, mas pra mim não é, Ah, porque sério? porque as coisas que o livro ali, para o Rafa entender também, ele traz muitos conceitos do hermetismo e da alquimia. E eu sou uma Uhum. pessoa um pouco esotérica, sabe, o jovem místico. Sim, sim. Então eu boto um pouco de fé nas coisas que estão ali, sabe. Então eu falo: "Tá, é uma romantasia de fato, mas pra mim tem muita coisa ali que é verdade". Aham. Sim. É, então, e isso é legal, porque eu não sou tão do esotérico assim, mas eu acompanho algumas coisinhas também. E é legal porque você criou um universo a partir de algumas leis da física, do hermetismo, de algumas coisas que, tipo, remete a essa questão da romantasia, vamos dizer assim, mas Sim, ela tem uma base ali. É legal porque você percebe que teve todo tudo, vamos dizer assim, da sua parte, que são assuntos específicos que eu imaginei que você gostasse a partir do livro. Porque sim, são detalhes muito específicos, né? Que é muito legal. Mas é isso, o meu ponto como leitora é do tipo, não me pareceu que era mais do mesmo. Me pareceu realmente algo criado ali, um universo criado, uma história, todo um enredo. Então, para mim, isso foi ponto, né. um ponto a mais. Não, Obrigada. Mas, pela sinopse aqui eu adorei, tá, gente, esse negócio você só pela sinopse, Bianca, já tem uns 3 plot twists, assim, pelo que eu tem. contei aqui. Então eu falei assim: "Nossa, gente, interessante, hospital, daqui a pouco não é um hospital". Aí Uhum, tem uma personagem que entra que não estava no começo. Então, assim, eu gosto muito, Bianca, de fantasia, de sabe, assim, inclusive eu tô lendo um livro do TJ Klune agora, que é A Vida entre Marionetes. Eu Uhum. gosto muito do TJ Klune, ele trabalha muito, né, fantasia e tal, mas o foco dele também, eu tô lendo ele agora, e o foco dele é muito mais voltado para assim, para as relações humanas, sabe, ele vai pra uma pegada mais existencialista, digamos, da coisa.
Então isso é muito legal, assim, porque às vezes é isso, às vezes as pessoas têm uma percepção sobre um livro de um gênero que, na verdade, o autor não considera tão isso assim, o que o gênero seja aquilo, né. Ele quis dizer outra coisa. E o engraçado também, Rafa, é que eu sou uma pessoa que consumo muito pouco livro de fantasia e de romantasia. Aham. É, o que eu li de fantasia, assim, foi muito quando eu era mais nova, Harry Potter, Nárnia, Sim. romance depois eu comecei a consumir até. E o que me ajudou muito a pegar, assim, o tom, sabe, porque teve um momento ali da escrita, né, já adiantando um pouco, que eu vi que eu estava usando termos muito técnicos, a coisa estava, sabe, Acho Tranquilo. eu estava usando termos muito técnicos. E eu falei: "Olha", pensei comigo, né, tem coisas que não dá, não é com todo mundo que eu tô conversando que vai entender as referências que eu tô falando, sabe, é um assunto muito aham. específico. Então, o Uhum. que que eu fiz? Eu fui ler alguns livros de fantasia nacionais pra pegar um pouco do tom da voz, sabe, de Legal. como me comunicar com o leitor, com a pessoa que tá lendo ali o que eu tô escrevendo. Aham. Experiência muito boa, porque eu também encontrei livros muito bons, sabe. Uhum. Autores independentes, assim como eu, que escreveram livros fantásticos, e foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Que legal. Não, e legal você falar que você se inspirou de fato em autores nacionais, porque o que se espera-se, né, da maioria da grande audiência, digamos assim, é que as pessoas vão atrás de De grandes livros autores já também, consolidados, né. internacionais, best-sellers e tudo. E que legal que você trouxe, né, inspirações para o seu livro, que é um livro nacional também, de autoras nacionais. Então, eu acho que a gente participou, Bianca, de um evento da Flea Fantasy aqui em São Paulo, que aconteceu no final de abril, né, de dia 26 de Foi, abril. final de abril. E foi muito legal, porque é um evento que aposta muito, né, em autores, independentes, fantasia nacional. O foco do evento é fantasia, e fantasia nacional ainda é um tema, assim, bem difícil, porque você não vê muitos autores de fantasia nacional, assim, pelo menos de uma forma muito mainstream, digamos, da coisa. Então é legal quando a gente vai para esse evento, assim, inclusive a gente vai trazer uma pessoa no próximo episódio, né, da semana que vem, É, que a gente conheceu no evento, a de ler o livro dela, para a gente poder falar com ela também, e foi através desse evento. Então, eu acho é importante cada vez mais a gente ter eventos, né, ter pessoas como a Bianca que se inspiram também do que a gente tem como base aqui para poder escrever histórias e tal. A gente leu um conto essa semana da menina que ganhou o prêmio Kindle de literatura do ano passado. A gente leu o conto dela, eu tô tentando contato para trazer ela aqui, e é de fantasia regionalista. Ai, que É do lindo. Nordeste, então assim, gente, é muito legal porque ela trabalha muito a questão do folclore brasileiro também, tanto no conto quanto em outras histórias que ela escreveu. fala o nome do Então eu conto, né. acho Barquinho de Papel, da Jadina Lana. Eu sei Chama Barquinho, você como sabe quem é, Bianca? ela Você escreveu leu? Moon também. Ela é maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Ele tem um livro que chama Quintal Fantástico, eu acredito, que é um conto também, que são vários personagens do folclore brasileiro. E era uma coisa que quando eu lia Percy Jackson, por exemplo, eu sentia muita falta, falando, gente, não tem um autor brasileiro que escreveu Explora, né. sobre, explora, né, a mitologia do folclore brasileiro, do Saci Pererê, da Yara, enfim. E agora, né, anos mais tarde, eu acho que o Felipe Castilho tem uma série que é meio Percy Jackson, que ele se inspira no Boitatá, tem alguns Sim. personagens, eu acho que naquela época, né. Mas pelo que eu vi da Jadna, assim, tem vários contos que ela se inspira nessa parte de fantasia brasileira mesmo, que é fascinante. É, eu acho que a gente tá com toda essa coisa do BookTok, né, Uhum, tá vivendo uma era de tá todo mundo lendo os mesmos livros. sim. São sempre livros, em sua grande maioria, livros internacionais. E eu acho que isso acaba afetando a escrita dos autores nacionais também, porque é muito comum pegar livros de autores independentes que se passam em Nova York, Londres, e aí eu acho que isso traz um questionamento, né, onde que tá a representatividade do nosso país? Onde que tá a voz da escrita brasileira, de fato? E eu acho que realmente isso vem de toda essa influência das redes sociais. Então, quando eu decidi que eu ia escrever um livro para publicar, eu quis me respaldar e me inspirar nas pessoas que começaram como eu. Porque não é uma coisa fácil, é um mercado que está completamente ao oposto do que eu trabalho hoje.
escrita, ela não é o meu trabalho integral. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que pesquisar. Então, esse contato que eu tive com escritores nacionais, que começaram como eu, publicando pela Amazon de maneira independente, me fez encontrar muitos livros muito bons, sabe? Livros que, pô, as pessoas deveriam estar falando sobre eles, deveriam estar lendo, são autores incríveis. E onde está o reconhecimento dessas pessoas, sabe? Uhum. Então eu mesma tinha um estigma de só ler livros internacionais ou só ler livros nacionais de autores clássicos, sabe, ou autores publicados por editoras, tradicionais, como a Carla Madeira, Rafael Montes. Escritores já consolidados, né? Exatamente, Dira. E aí eu comecei a descobrir esses livros dessas autoras independentes e eu pensei comigo: "Caramba, existe um espaço para mim", porque elas são incríveis, sabe, elas estão ali se esforçando, porque além de você ser escritor, você também tem que fazer conteúdos, tem que gravar vídeos. Exato. Nem me fale. Então acho que você vira ali, né, todo o conceito editorial da sua obra. Você é Sim. escritor, você é o diagramador, a área de marketing. E aí eu comecei a estudar o perfil das autoras no Instagram, no TikTok, e eu pensei: "Gente, isso aqui é incrível", sabe, o quanto as pessoas estão dispostas a fazer pelos sonhos delas pra contarem as histórias que elas têm pra contar e histórias que realmente são boas, sabe, nem sempre são histórias, assim, elaboradas no sentido de ter, respaldo histórico ou de ter tanta referência regional como alguns livros, mas são histórias ricas, sabe, no que elas propõem a apresentar. E Sim. eu acho que se basear nessas pessoas, ter como referência essas pessoas, é o que vai fazer o mercado, editorial, esse novo mercado editorial, se é que eu posso chamar assim, ter o reconhecimento que merece, sabe? Eu acho isso muito importante, Bianca, que você falou. Eu vou até pegar esse corte, tá, gente, pra jogar depois nas redes. Porque uma coisa que eu, por exemplo, o Barquinho de Papel, que a gente estava falando agora, foi um livro que eu conheci através da Amazon quando eu entrei uma vez ali nos Kindle Unlimited da vida, apareceu aquelas sessões assim, ou encontros que ele apareceu como uma sugestão para mim Mas Uhum. ali porque na ele Amazon. ganhou um prêmio. E também, isso, essa exposição. E aí, assim, através, ali daquela aba ali, eu cliquei, aí eu vi que era dela, da Jade, e tal, depois eu vi lá, prêmio Kindle de literatura, legal. Aí eu fui jogar na busca lá, prêmio Kindle de literatura. Aí eu vi os outros contos finalistas, né, que eu não lembro agora o nome, eu baixei todos, gente, no meu Kindle ali, porque depois eu quero dar uma olhada. Mas assim, se não tem, por exemplo, plataformas como a Amazon, que tem esse incentivo para os autores independentes, por exemplo, eu não sei, né, onde a gente teria acesso a essas pessoas ou através das redes sociais, que eu também, através do perfil do podcast, a gente, começou a seguir algumas pessoas, autores independentes, influenciadores e tal, para a gente começar também a conhecer mais, assim, o nosso quintal. Sim. Autores internacionais, best-sellers, a gente ama também, aqui a gente fala direto aqui no podcast, mas parte do nosso objetivo aqui também é a gente trazer essa exposição, essa vitrine, para autores também que estão começando ou que já começaram e estão lançando já o seu segundo livro, que é o caso do Raul Damasceno, que é uma pessoa que a gente teve a honra de trazer aqui Querido, também, Bianca, e ele é maravilhoso, não sei se você já teve a oportunidade de ler o Rio que Me Corta por Dentro dele. Eu ainda não li, mas eu ouvi o episódio dele. ouviu? Gente, ele é incrível. Ele é incrível. Agora vai sair agora no mês que vem o livro dele. Assim, eu acho importantíssimo isso que você falou, porque muitas vezes a gente é influenciado realmente por autores internacionais, né, que já estão ali bem consolidados, que já têm a sua base, ou quando é nacional a gente sempre fala de Rafael Montes, Carla Madeira, Socorro Racioli, e que sim, são importantíssimos e que bom que temos essas pessoas, porque através dessas pessoas a gente começa também a puxar outras pessoas que estão ali, né, com eles, assim, que eu tô dizendo os autores nacionais de forma geral. Então isso é muito bom também. É Sim. assim, eu acho que, na verdade, esses autores, né, assim como eu, eles sempre estiveram lá, alguns, em Sim, plataformas como o Wattpad, o Nia Fanfic da época, mas eu acho que a Amazon, ela realmente trouxe a possibilidade da gente ser remunerado por isso. Porque, é claro, o escritor, eu acho que ser escritor é um daqueles trabalhos que você tem que ter paixão no que você faz. Você não pode só fazer. Então, nenhum escritor escreve pelo dinheiro, porque não se ganha dinheiro sendo escritor no Brasil. A gente escreve porque a gente precisa. É uma necessidade intrínseca, é um grito. Eu digo por mim, se eu não escrevo, eu adoeço.
eu preciso, é a forma que eu tenho de me expressar. Então eu acho que a gente sempre esteve lá e a Amazon ela trouxe essa possibilidade da gente, né, ser remunerado ali, mesmo que não da maneira que deveria, né, porque a Amazon não é uma das plataformas, assim, que remunera muito bem o autor, mas Aham. trouxe essa voz. Eu acho que deveriam existir ali outras plataformas pra concorrer com a Amazon, porque acaba que vira um império, né, a gente não consegue ali reivindicar direitos. Mas querendo ou não, é inegável que ela funciona muito bem, que ela dá voz para esses autores. Como eu comentei, algumas autoras nacionais que eu descobri, hoje elas têm livros publicados por editoras tradicionais, têm livros que estão nas livrarias, que estão na Bienal do Livro, e isso é tudo graças à Amazon. Uhum. E ao trabalho delas, óbvio, em primeiro lugar, mas É mérito delas, mas, a Amazon acaba sendo essa janela, essa vitrine ali para eles. mas com o Kindle Limited, né, que quem acessa consegue pegar de graça esses livros, de graça assim, né, paga mensalidade, mas eu acho que é um grande incentivo e é um grande apoio. Sim. Uhum. Muito bom. E isso que você comentou antes sobre a gente consome muito conteúdo importado. Eu também venho desse meio do tipo, cara, por que que eu tô só consumindo esses livros que são traduções, que são internacionais, livros hypados e tal. E esse negócio de começar a gravar o podcast foi também uma virada que fez tanto eu quanto o Rafa olhar mais para dentro de casa, sabe? Do tipo, cara, o que que a gente tem aqui? E aí você começa a ir em uns eventos, começa a conversar com pessoas editoras e tal, e você vai chegando a escritas e coisas que você fala, meu, eu não acredito. Tipo, porque o seu livro, eu só cheguei nele porque eu já te conhecia, Sim. entendeu? E assim, é incrível, como eu já falei, eu vou falar 500 vezes, pra mim foi uma leitura incrível e eu não teria chego nele de outra forma se eu não conhecesse você. O evento que a gente foi, eu e o Rafa, lá tiveram vários autores independentes que ao longo do evento foram apresentando os pitches dos seus livros. Alguns tinham os livros já impressos lá, vendendo o exemplar, outros não tinham. Ia ter tinha uma votação lá e tinha um Curso. concurso, isso, tinha um concurso no evento que algum autor ia ganhar uma publicação do livro dele, da apresentação. Cara, na primeira leva de pizzas, assim, a segunda pessoa que apresentou, eu falei, Rafa, eu preciso ler esse livro. Também de uma mulher autora, um livro também entra na romantasia, mas assim, no estilo do seu, que não é o fundo da fantasia. É tipo, o livro se passa em São Paulo, num sebo, nossa, aí tem um fantasma e tal. Incrível o livro. Depois eu te mando. Por favor. E aí, a gente saiu no final do evento, quem ganhou a publicação foi ela. Ai, que Porque assim, linda. pra mim o pitch Foi. dela foi o melhor de todos e foi o segundo que eu ouvi. Aí saí do evento, no dia eu não consegui comprar o livro, mas baixei no Unlimited lá, já li o livro, já mandei mensagem pra ela, marquei gravação com ela, porque assim, foi muito sensacional. Só que se eu não tivesse ido até o evento, eu também não teria conhecido, sabe? Aí eu acho que a gente é muito inviabilizado, assim, sabe. Tanto nas plataformas, hoje a gente vê que conteúdos eles são muito rápidos, a gente tá consumindo todo. Sim, E você pega o TikTok pra ver alguém falando, sei lá, fazendo uma resenha de um livro, que seja um vídeo mais longo, ninguém assiste. Então a gente hoje é tudo a gente tem que se adaptar pra conseguir divulgar nosso trabalho, mas tem coisas que às vezes não cabem, sabe, ali em 10 segundos, sim, Uhum. faladas. Então eu acho que é muito importante ter esses eventos que divulgam os autores, ter pessoas dispostas a ler esses livros, né, a incentivar. Eh, claro, a literatura clássica é extremamente importante, eu consumo muito literatura estrangeira também. É inegável que o futuro da literatura brasileira está nas mãos dos autores que estão começando agora, que estão começando de baixo, que muitas vezes não conseguem uma publicação tradicional, porque não sim. é fácil a publicação tradicional. E a Amazon, ela facilita esses eventos, facilitam, é muito importante. E fora a questão de acesso, né, Bianca, eu acho que o Brasil, o livro é uma coisa cara. Sim, E eu acabei de ir na feira da Unesp, por exemplo, que os livros lá são praticados com um desconto de, no mínimo 50%. E que bom que a gente tem feiras como essa, pelo menos aqui em São Paulo, mas isso não acontece no Brasil todo, por exemplo, né. Às vezes tem promoção na Amazon e mesmo com promoção, o livro não é acessível para todo mundo. Então, que bom que a gente tem, por exemplo, a Amazon ali com o Kindle Unlimited, que às vezes tem um valor praticado que é mais acessível para quem não conseguiria, né,
comprar o livro físico. A gente tem o Mac Livros agora, que é uma plataforma gratuita, foi disponibilizada pelo governo, que tem mais de 8.000 títulos. Então, eu acho que cada vez mais ter iniciativas também que as pessoas consigam ter acesso a isso é importante, né, Bianca? Porque você precisa divulgar o seu trabalho. E também, Sim. a gente teve um episódio com a Frine aqui, que ela é editora-chefe do grupo da Arqueiro, ela é da editora Arqueiro. Foi incrível o episódio com ela, e ela falou um negócio que é verdade, assim, por mais que seja racional a coisa, ela disse assim: "Escrita é por amor, publicar é negócio". E é Exatamente. exatamente isso. Sim. Querendo ou não, a galera romantiza muito essa questão: "Ai, porque eu sou autora e que eu amo escrevo por amor". Sim, também, mas você precisa pagar seus boletos, você quer contar que aquela escrita, né, que aquele, produto que você criou ali, o livro, de alguma forma tem um retorno financeiro também, né, para te ajudar ali. Então, isso acabou me pegando, assim, essa frase, porque você, Bianca, como autora, você deve saber mais do que a gente aqui, o quanto essa frase significa também, né. Realmente, escrever é por amor. Eu acho que quem não ama não consegue escrever, porque muitas vezes a escrita realmente é sobre nós, é sobre o autor, tem muito autor ali, mas a publicação é o que você disse, Rafa, a gente espera que tenha um retorno, porque infelizmente a gente vive ali numa sociedade, né, capitalista, Capitalista. Sim. dinheiro, e aí o que a gente tenta fazer é conciliar a nossa paixão com a nossa e muitas vezes não é possível, né, a realidade da maioria dos autores, assim, que eu conheço, é trabalhar, escrever é o segundo turno de trabalho, e o primeiro turno ali é o CLT convencional, normal, pegar transporte público, fazer a coisa chata. Então, quando a gente publica um livro, a gente espera que tenha um retorno e a gente também passa por muito desafio de superar a parte burocrática, né. Eu falei no começo, quando eu terminei de escrever o Quase Hora, o que eu tive de ajuda foi um grupo ali de betas que leram a obra antes dela ser disponibilizada, que me ajudou demais. E acaba que, quando a gente passa muito tempo trabalhando num livro, a gente fica com certos vícios de linguagem, certas palavras de apoio, e tem algumas pessoas ali que revisam, ajuda pra caramba você ter um texto com uma qualidade melhor. Mas depois da betagem, eu fiz a revisão final, eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, eu fiz tudo, então eu fiz o trabalho todo que uma editora faria. E eu Uhum. ter nada, sem ter base nenhuma pra fazer. E essa parte foi muito desgastante, foi muito angustiante. E aí a gente disponibiliza na Amazon pelo preço de mercado hoje, você também faz um estudo do preço do mercado, e e-books, assim, que começam como eu, dificilmente custam mais de R$ 10. A Amazon ainda fica com uma porcentagem desse valor, aí você disponibiliza no Kindle Limited, que a Amazon também retém uma porcentagem das páginas que são lidas. Então é um trabalho de formiguinha, sabe? Inclusive, Bianca, eu não sei como funciona, é até uma curiosidade que eu tenho em relação a isso. Porque o Kindle Limited, a pessoa, ela, teoricamente, ela não paga pelo livro, porque ela já pagou uma assinatura. Mas esse repasse, isso, se você puder dizer, ó, esse repasse, geralmente, ele é do valor que a pessoa pagaria do livro para você, ou a Amazon fica com essa porcentagem? É como se a pessoa tivesse comprado o livro e aí esse repasse acontece para você, o valor seria o mesmo? Não, Rafa, quando a pessoa compra o book, né, sem ser pelo Kindle Unlimited, o autor ele recebe ali uma porcentagem que é firmada com a Amazon sobre o valor total do livro. No caso do Kindle Limited, a Amazon paga páginas lidas, mas esse valor Ah, ele não é fixo, ele varia ali de acordo com o preço do dólar, de acordo com algumas va variantes. então esse valor ele é muito volátil. E aí só que assim, é um valor baixo por página. Mas se vocês fizerem uma pesquisa, assim, no mercado, vocês vão ver ali nos mais vendidos do Kindle Limited, dos livros nacionais, vocês vão perceber um padrão, que é a maioria dos autores escrevem livros com muitas páginas. Justamente, Entendi, é verdade isso. você vai ver livros ali com 700, 800 páginas, porque quando Por a gente isso que Ethereum tem 800 páginas, gente, agora eu entendi. não, é claro, o autor também, agora Sim, sim, a precisa história e tal. da maneira correta, né, não adianta resumir. Uhum. Muitas vezes esses livros também têm muitas páginas, porque a gente acaba incluindo mais detalhes, incluindo mais descrições, incluindo mais cenas,
porque isso ajuda a gente financeiramente. Nossa, isso é uma curiosidade, Bianca, que eu não sabia. Eu sempre tive Interessante. essa dúvida também. Por que que, se a pessoa compra, né, pela Amazon, eu sei que é um valor, tipo, você receberia o valor normal e pelo Kindle, se o valor era o mesmo ou não de repasse. Então, que interessante você falar isso, Bianca. Era uma curiosidade que eu não sabia, de fato. É. Bastidores do Kindle, gente. Vamos falar de O Códice da Aurora. Como surgiu a ideia? Como foi? Como começou? Como surgiu? Então, a ideia do Códice de Aurora, eu fiquei fermentando ela por um tempo, porque eu queria escrever alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Foi o momento em que eu falei: "Eu vou escrever alguma coisa para publicar. Então, o que eu vou escrever?". E aí você já sabia que você queria escrever um livro e não era mais um conto. Tinha esse intuito, vai ser um livro e vai ser publicado. É aqui que eu vou realmente ser chamada de escritora. Então, aí eu fiquei fermentando a ideia, eu passei uns 2 meses pensando, estudando, lapidando, e aí eu cheguei no tema do hermetismo, alquimia, reencarnação, que é um pouco ali, né, sobre o que o livro fala. E aí eu passei um bom tempo estudando muito sobre esses temas para tentar unir eles em uma coisa só, de uma maneira que fosse fluida, que não ficasse tão teórico, que nem eu comentei, ou que Sim. ficasse monótono, sabe. E aí, depois disso, quando eu defini: "Tá, o centro da história vai ser isso", aí os personagens surgiram pra mim de uma maneira muito natural. Eu não tive que criar os personagens, eles apareceram pra mim. E isso é uma coisa que é muito difícil explicar, que alguns autores começam O pelos Raul falou a mesma coisa. e desenvolvem os personagens em cima da história. Comigo, ao contrário, primeiro eu preciso de um núcleo, pra daí eu desenvolver as pessoas que vão estar ali. Entendeu? Legal. Projeto hoje que eu tô trabalhando nele, que ele é sobre um lugar, e a história não é sobre as pessoas, é sobre o lugar. Os personagens que estão ali em volta compõem a história, poderiam ser outras pessoas, poderiam ser outros personagens. Mas então quando eu defino a história, os personagens aparecem pra mim, tipo: "Olha, era eu que estava aqui, é sobre mim que é da minha perspectiva Aham. que eu vou contar", sabe? E isso é muito legal, porque é literalmente como se eu conversasse com outras pessoas. É uma coisa Legal. um pouco esquizofrênica. Mas flui de uma maneira. Mística, vai, não precisa falar esquizofrênica, é uma coisa mística. Eu sinto, eu penso que Os Divertidamente dela são todos escritores. são Bom, é uma sala de roteiro, né, Bianca? Isso. aí eles falam: "Olha, conta a minha história, era eu que estava nesse lugar aí, fala de mim". Aí o meu trabalho meio que é isso, dar voz para essas pessoas que eu inventei na minha cabeça. Muito bom. É isso. E aí eu comecei, aí eles surgiram com muita naturalidade, e aí eu tentei algumas vezes escrever. Primeiro eu tentei escrever sem nenhum roteiro, falei: "Vou só deixar fluir". Só que acontece que isso não funciona para um trabalho tão longo, né. Propulsão, por exemplo, é um conto que eu escrevi, como eu falei, 5 horas, então estava tudo fresco na minha cabeça ali, eu estava, né, full time. Livro como Códice de Aurora, que eu demorei uns 6 meses, 7 meses para escrever, é muito difícil eu lembrar o que eu coloquei no primeiro capítulo, quando eu já tô ali no capítulo 20, tem que ficar voltando. Então eu vi que não estava dando certo, aí eu criei um outline, então capítulo por capítulo, o que que eu vou tratar. E aí Legal. isso fluiu de uma maneira, assim, feita. E teve alguma parte que foi mais difícil durante a história? Olha, eu acho que contar a história da Aurora foi difícil, porque quando eu comecei a escrever o Códice de Aurora, ali o a ponto principal da história que eu queria trazer era a visão do Gabriel e da Beatrice, né. Era pra ser sobre eles ali. Eu não tinha tanta intenção de trazer tantos pontos da Aurora, tantos pontos do Liam, mas a Aurora ela surgiu de um jeito que eu não consegui não falar sobre ela. Então todas as vezes que eu tinha que falar sobre ela, era um sentimento que é muito difícil explicar, porque embora eu tenha criado a Aurora, ela seja uma criação minha, ela é a mulher que eu gostaria de ser. É uma mulher forte, é uma personagem forte. Muito. É uma idealização, digamos, né, Bianca? Ela é incrível, assim, e consegui trazer no livro, porque a Rafa vai ler, o pessoal que tá escutando Não, também. eu acabei de comprar aqui, tá, Bianca? Você estava falando, eu acabei de pagar aqui. E eu comprei com o valor normal, tá? Eu não baixei pelo Kindle Unlimited. Ai, Eu comprei aqui. Faço autor feliz hoje, gente. Comprei Sim, agora. o autor. Mas a história era pra ser muito mais sobre a Beatrice e sobre o Gabriel. A Aurora, ela reivindicou o lugar dela, sabe? Tipo: "Não, isso aqui é sobre mim", e eu tive que falar sobre ela.
Tanto que já, assim, um pequeno spoiler de projetos futuros, eu comecei a rascunhar um livro sobre ela, né, embora no Ai, gente, que emoção! embora no Códice de Aurora a gente já saiba o que acontece com ela, né, a gente já tem o desfecho dela, ela não me deixa em paz. Eu tento escrever outras pessoas, eu tento escrever outras histórias, mas ela não me deixa em paz. Eu preciso contar a história dela, do que aconteceu com Teremos um prequel? como? Isso. Teremos um prequel, Bianca? Sim, ela é então eu acho que escrever sobre ela foi muito difícil. Tem um capítulo que é todo do ponto de vista dela, e esse capítulo, assim, quando eu escrevi, eu era escrevendo e chorando, sabe. É Foi uma intenso. Foi muito intenso. Ela é maravilhosa, assim, eu sou apaixonada por ela. Mulheres de cabelos vermelhos, gente. Mulheres de cabelos Faz vermelhos. aquele ar, assim, aquele negócio, entendeu? Ela é maravilhosa. É muito interessante você falar isso, porque a história é da Beatriz, que é a personagem principal, Sim. mas, a forma como você traz a Aurora é muito forte e traz essa sensação do que você falou mesmo, de que é aquela mulher forte, batalhadora, que vai atrás do que ela acredita. E é muito intenso, e até porque é que é ruim falar sem dar spoiler, né? Mas ela viveu em uma outra época, então também tem essa questão da época, que muda tudo pra mulher. A Então, Aurora, ela era muito à frente do tempo dela. Eu não sim, consigo passar para o livro tudo o que ela era. E aí também é por isso que eu preciso escrever a história dela. Porque o ano ali em que se passa a história, da Aurora no caso, ele coincide muito com a época em que houve a Inquisição, a caça às bruxas, coincide com tudo ali. Eu tentei encaixar tudo de uma maneira que converse muito com a nossa realidade, né. Então as datas, os períodos. Aurora, ela era uma pessoa que, mesmo se ela não tivesse estado onde ela estava naquele momento, eu acredito que a história dela, o que aconteceu com ela, todas as outras coisas talvez não fosse diferente, porque ela não se contentava. Ela era muito à frente, sabe, ela era visionária, ela tinha coisas que as outras pessoas não tinham. ela tinha uma paixão muito grande pela vida. Muito, ela era livre, então tem ali uma característica da Beatriz, por exemplo, que eu acho que não é um spoiler spoiler do meu próprio livro eu contar, mas a Beatriz ela sempre anda descalça. E aí, muitas pessoas leram meu livro e me mandaram mensagem até entenderem, né: "Nossa, mas por que que a Beatriz está sempre descalça?". E a Aurora também estava sempre descalça. E esse é uma coisa que eu coloquei ali no livro, que eu não expliquei, porque eu queria que fosse sentido. Porque pra mim, eu acho que sapato é uma construção social. A gente sai na rua descalço, a gente não vai para os lugares descalço. E eu acho que estar descalço é o mais próximo que a gente chega do contato com a terra, com a natureza, sabe, com a terra de fato, com o planeta Terra, com o mundo. Então pra mim é você tirar uma barreira que te conecta de fato com o Com a universo. energia da terra. Exatamente. Então isso é Uhum. uma simbologia do quão apaixonada pela vida elas eram, né, principalmente a Aurora. Então, foram ali alguns pontos que eu fui introduzindo pra tentar descrever um pouco como ela via a vida, tanto ela quanto a Beatriz. Não, é sensacional. E mesmo você não tendo explicado essa questão delas andarem descalça, para mim ficou muito claro que é essa questão do contato com a terra, da questão porque você traz de certa forma na história, os elementos naturais. Sim, Então, o você andar descalço, aquele contato com a terra, ele é um dos pontos principais dos elementos que a gente vê em outros conteúdos, sejam em histórias ou não, mas esses conteúdos que tratam terra, ar, fogo, água, o contato com a terra, o andar descalço, né, você se enraizar ali é muito importante. é muito. Tem até uma cena que o Gabriel pergunta pra Beatriz, né, a Dira deve lembrar, ele fala: "Mas por que você tá sempre descalça?". Aí ela fala, aí ele pergunta, né: "Mas você não vai você vai machucar seu pé". Aí ela fala: "Mas você tá sempre de sapato, você não vai sentir nada". Sabe, se machucar faz parte do sentir, você tá o Sim, tempo todo se protegendo. E a vida é sobre sentir tudo. Se você não sente, eu sou apático pela vida. exato. Isso lindo. Muito bom, gente. Cada vez que vocês estão falando aqui, eu tô mais curioso para começar o livro. É, eu falei, Rafa, eu falei. Bianca, de todos os personagens que você já comentou que eles simplesmente vêm, assim, tipo, Sim. durante o livro, tiveram personagens que mudaram de alguma forma ou que você precisou,
repensar eles ou não? Eles foram vindo mesmo e você foi construindo as camadas da história? Como foi? Teve um que foi o Klaus. A proposta do Klaus era um pouco diferente do que foi no final das contas. O Elias também, a proposta era um pouco diferente, e aí eu fui adaptando. Entendi. E foram poucos ajustes que eu tive que fazer pra história fazer sentido. Mas realmente o que mais assim me pegou que eu não esperava foi a Aurora não ia ser tanto tempo, sabe? Mas ela acabou se tornando. Não, ficou sensacional e agora ficarei aguardando a história dela, senhora. Agora você providencia a história dela. Ela não vai me deixar em paz. É, então tá bom. Eu achei muito interessante, assim, a construção da história como um todo, como eu já comentei, porque eu sou virginiana, tá? Então, assim, Tá. as coisas precisam fazer sentido. Por mais que é fantasia, precisa fazer sentido. Cara, a forma. Você mesmo disse que estudou muita coisa antes de construir todo esse universo. A forma como você trouxe tudo isso, agora sabendo que você teve todo um cuidado ali com a construção e com os termos, como sua leitora, eu vou te dizer que fez total sentido e casou tudo, porque eu já li algumas coisas sobre hermetismo, mas li muito pouco, e eu consegui entender ali na construção da história, com a construção dos personagens e a construção toda, e faz muito sentido e fica muito gostoso de ler tudo isso, que eu acho que é o prazer da história, né? Que é o você ir lendo e você ir entendendo o que a escrita está trazendo ali para você, toda a construção que está acontecendo. E para mim foi impagável. Eu lembro que quando eu cheguei nos 80% mais ou menos no Kindle, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tem muita coisa acontecendo. Aí quando eu vi que estava em 80, eu falei, ela não vai amarrar todas as pontas. Vai, Falei, Desespero. eu tô ficando nervosa. Falei, gente, vai dar ruim esse final aqui, não vai dar certo. Ou então vai ter outro livro, porque não vai ter final, não tem tempo para ter final aqui. Mas, gente, você não foi a primeira pessoa que falou isso pra mim, na verdade, Gira. Algumas pessoas falaram. E assim, eu fiz o melhor que eu pude, né? mas você amarrou tudo. A intenção aqui é te elogiar, tá? Você amarrou todas as pontas no final. Eu não fiquei sem respostas. Eu fiz o melhor que eu pude, porque quando você tá escrevendo, assim, eu já tinha toda a história na minha cabeça. Então é muito difícil não cuspir tudo pro papel de uma vez, sabe? E de Aham. pouquinho em pouquinho, sem dar spoiler da história, sem atropelar nenhum acontecimento. Então, eu tive que voltar várias vezes. Ah, eu já falei sobre isso. Não, não falei, então agora é o momento, sabe? Tem que ficar o tempo todo. Escrever é eterno reescrever. Quando eu fui fechar a história, eu pensei, será que tá muito acelerado? Será que eu tô me antecipando? Será que eu deveria trazer mais elementos? Mas a verdade é que, como eu falei, a história estava pronta. E o meu papel é só contar ela. Então não fazia sentido eu colocar mais coisas ali, sabe? Porque eu estaria inventando a invenção, assim. Aham. Então, foi isso. Eu também tentei trazer um pouco da. Assim, não deixa de ser um livro de fantasia, claro, mas eu tentei não trazer elementos mágicos, né? Quando a gente vai falar sobre alquimia, por exemplo, eu li alguns livros ali com temática de alquimia, de fantasia, e tem sempre aquela coisa mágica, aquela coisa mística. Eu falei, não, como que eu vou falar sobre alquimia, mas num conceito real atual? E aí Sim. foi onde eu trouxe, né, toda aquela questão que o Rafa vai ter que ler para entender. Mas eu trouxe pra parte científica da coisa, né, o que é alquimia na parte científica. Uhum. E realmente, eu estudei muito, assim, foi uma coisa que foi puxada, mas eu fiquei satisfeita com o resultado. Não, ficou muito bom, realmente. Não Obrigada. ficou aquele negócio maçante, sabe? Ficou gostoso de ler dentro da história e fazendo Ai, sentido. Foi muito bom. Como diz o povo, 5 estrelas, coração de favorito para você, Bianca. foi desafiador. Não, eu imagino. Eu imagino o nível do desafio. É, Porque tem muita informação ali e quando a gente para pensar, tipo, na leitura de um modo geral, né, a gente lê muita coisa, a gente que lê desde nova já leu muita coisa. E aí você para pensar, tipo, como que a pessoa pensou isso? Como ela chegou nisso aqui? Como ela chegou nessa história, nesse cenário, nesse, entendeu? É e muito assim, louco. puxando a sardinha um pouco para o meu lado, eu acho que eu escrevi um tema que não é muito falado. Eu, pelo menos, nunca vi no mercado, assim, nenhum
que fala sobre o Eu que eu, também não vi. que eu falei. Eu também nunca vi, tá, Bianca? Por isso que eu fiquei interessado, porque de É, fato você uniu temas ali que são, digamos, muito diferentes entre si, mas que Sim. você conseguiu consolidar numa narrativa, num romance. Então é isso que também me deixou curioso aqui para começar. ai, tô ansiosa pra saber o que vai achar. Mas pode deixar que eu vou, assim que eu terminar, eu vou te mandar mensagem, Por tá? favor. Pode. Hoje eu confesso que eu não fico mais muito em cima dele, porque todas as vezes que eu pego o arquivo, eu pego algumas coisas que eu gostaria de ajustar, que eu gostaria de, Hum, sabe, aquela autocrítica, eu fico: "Nossa, mas eu deveria, sim. gente, eu deveria ter ajustado isso aqui". E aí eu acabo que eu falo: "Não, não dá pra eu ficar atualizando o arquivo toda hora, não faz sentido". Não. Não, já foi. É, Assim, larga a mão, larga a mão. meu primeiro livro, sabe, eu fiz tudo sozinha, no fim das contas eu sinto muito orgulho de ter feito, de ter publicado. Foi um trabalho muito minucioso, mas é muito gratificante você ver aquilo que estava na sua cabeça tomando formas. Aham. Uhum. Então, assim, eu sei que é um processo, assim como tudo na vida, a gente vai aprendendo aos poucos, a degrau em degrau. Eu tenho certeza que o próximo vai ser melhor e o outro melhor e assim sucessivamente. É isso aí. Pode ir pro bloco lá da publicação. Bom, Bianca, a gente já falou um pouco sobre o processo de publicação independente, que seria o tema do nosso próximo bloco, e a gente já falou um pouco, né, de bastidores da Amazon, por que que você decidiu escrever o livro e tal. Mas a gente queria voltar para esse tema, porque eu acho que é um tema que vale, sim, a gente retomar só alguns pontos daqui que a gente ficou curioso em saber. Então, como é que foi o processo de publicar pelo Kindle pela primeira vez? Então, Que não foi foi a primeira vez, né. assim, ele foi um No processo. no caso, a gente pode até atrelar sobre o Códice, tá? Não, porque você já tinha publicado o conto também, né, É, na pela Amazon. o Propulsão, quando eu publiquei, foi justamente para saber como que fazia para publicar. Foi um teste ali. Foi um teste, tanto assim que Ah, a legal. diagramação tá perfeita, assim, ele não tá, na verdade, eu também não chego perto dele, porque negócio, mas foi um teste. Quando eu fui publicar o Códice de Aurora, eu fiquei muito nervosa, porque fazer o processo de diagramação é uma responsabilidade, ainda mais para uma pessoa que tem conhecimento zero. Então eu tive que estudar muito para entender o que eu tinha que fazer ali e, como eu disse, eu pego muitas falhas ainda que eu gostaria de alterar, mas que fica de experiência para o próximo. Mas também foi um processo de muito amadurecimento, sabe, porque, eh, eu estava ali trabalhando para mim, eu não Uhum. Uhum. auto então eu pensei, a mesma excelência que eu busco quando eu tô no meu trabalho convencional, eu busco quando eu tô trabalhando para mim mesma. E E principalmente até mais, né, e até mais, você é mais criterioso ainda, né, é, Bianca? isso aqui não é o meu sonho, sabe, é quem eu sou. Uhum. Então foi um processo um pouco angustiante, mas também foi um processo de muito amadurecimento. No dia que eu fui publicar, eu fiz a diagramação, fiz a revisão, aí eu montei o arquivo, porque tem a maneira certa de formatação, né. Aí, a título de curiosidade também, caso tenha alguém que queira publicar um livro e esteja escutando o podcast, é interessante baixar o aplicativo que chama Kindle Creator, que ele é um aplicativo gratuito, você baixa no seu computador e você sobe o arquivo do livro, Word ali em texto, pro Kindle Creator, e ele deixa para você exatamente como esse arquivo vai estar no Kindle. Visualização do E arquivo. então você consegue Legal. colocar espaçamento, a letra, sabe, você consegue deixar um layout bacana. Interessante, tem uma ajuda ali de alguma forma. Tem, mas assim, eu não fazia ideia de como mexer nesse aplicativo, tá. Ele é, digamos assim, 50% intuitivo, 50% se vira. Então eu não sei Aham. mexer, e aí eu fui também apanhando, apanhando pra caramba. Aí no dia que eu fui publicar, se eu não me engano era uma quarta-feira, não, minto, era uma terça-feira. Eu estava aqui em casa sozinha, e aí eu liguei pra minha melhor amiga, ela lê tudo que eu escrevo. Vou até mandar um beijo pra ela, se vocês me permitem, Ju. Claro, pode Claro. mandar. E aí eu liguei pra ela por vídeo e falei: "Ju, é agora". Eu já formatei o Creator, baixei o arquivo final, aí eu fiz o login na Amazon, né, que é pela Amazon KPD. Uhum. Aí tem alguns formulários ali que você tem que preencher, né, de acordo com o contrato da Amazon, aí você sobe o arquivo, sobe a capa num arquivo separado, preenche tudo bonitinho, né, classificação, gênero, tal, coloca a sinopse, aí tem o botãozinho azul ali de publicar.
eu me tremia inteira. No- Na minha cabeça, o mundo tava se transformando em outra coisa. Mas não tava, o mundo tava o mesmo. Ninguém nem sabia que tinha um livro novo. Mas pra Mas o você seu era. mundo. Mas pra mim, eu falei, aqui é o marco de uma coisa que vai mudar completamente. E não assim que, ai, todo mundo vai ler, eu vou ficar rica e vou ser chamada para entrevistas e eventos. Mas porque aqui começa a fase em que eu posso dizer eu sou uma autora publicada. Sabe? Publicada da maneira Sim. tradicional. Não, mas aqui o meu livro tá aqui, eu escrevi um livro. Então foi assim, coisa que indescritível a emoção. Eu chorei muito. Eu tenho vários stories do Instagram chorando pra caramba, falando pra todo mundo: "Ah, eu publiquei". Então acho que foi isso. Gente, eu leio meu livro, agora eu tenho um livro, eu sou autora. Gente, por favor. Mas é muito legal, Bianca, isso que você falou, e ainda mais porque foi um processo muito você só. Você não teve, por exemplo, um processo que geralmente quem publica, né, o processo tradicional, você tem um agente literário por trás, uma pessoa que, lá, acho que a agente literário também faz essa parte de revisão do livro, né, vai e volta algumas vezes e tal. E você não, você teve que fazer o processo todo sozinha, acreditou do começo ao fim e lançou o livro. Tá aí para o mundo, para quem quiser ler. É E isso. essa parte que você falou de retomar, tipo: "Ah, eu quero voltar a ver o arquivo". No evento da Free Fantasy, a gente conheceu o Robert Jackson Bennett, que é o escritor da série dos Fundadores. E ele é um autor, americano, e ele comentou uma coisa que eu achei muito engraçado. Ele falou assim que toda vez que ele escreve um livro, ele joga fora umas 3 vezes, assim, o livro que ele escreveu. E aí a última versão, ele fecha numa gaveta, ele falou que ele nunca mais abre. É isso. Depois que ele publicou, e tipo assim, ele fala: "Isso aqui vai ficar aqui guardado". Ele falou que ele já até queimou o livro, a versão impressa do livro, que ele falou que nunca mais quer saber. Tipo, É já exa lançou, acabou. 3 cópias, eu só imprimi assim, não no formato convencional de um livro. Imprimi assim, em 4 pra deixar um aqui em casa, eu dei um pra minha mãe e um pra minha sogra. E aí, o livro vai passando na mão de todo mundo, né, minha mãe, minha tia que empresta, vai todo mundo lendo, e aí todo mundo vem falar comigo, eu falo: "Gente, eu não quero saber". Queima Só isso. postou porque eles vêm tirar dúvidas, assim, tipo: "Você escreveu isso? Mas por que que tem essa cena?". Aí a minha mãe que é toda assim, ela: "Nossa, mas tem umas cenas picantes, né". Eu falo: "Não quero Só saber, ler. não fala". Não fui eu, foi a B. Leopoldo, é outra Ela persona. falou: "Ela não está aqui agora". É outra Muito bom. personalidade. Outra Exatamente. personalidade. E aí, Bianca, até pegando um gancho disso que você falou da sua mãe, da sua tia, assim, dos seus familiares, desde que você publicou o livro, que foi em março desse ano, certo? Foi em março de 2026. Como é que tem sido o retorno dos leitores? Tem alguma mensagem, algum leitor que você recebeu desde que você publicou que te marcou? Teve algumas? Como é que foi pra você? Como é que tem sido isso? Olha, Rafa, como eu não sou muito conhecida, todas as mensagens que eu recebo me marcam. Eu tiro print de todas e guardo no meu caderno. Perfeito. Prova social, gente. Prova Todo social. mundo, gente, eu nem sei quem que me manda mensagem falando do livro. Mas teve uma menina que eu achei muito curioso, que ela terminou o livro e aí ela me mandou uma mensagem perguntando do final, né. Ela estava muito eufórica, assim, ela me mandou um áudio no WhatsApp, ela: "Nossa, esse final que não sei o quê, eh, e me diz uma coisa, quais livros de hermetismo você leu pra escrever esse livro?". Nossa, pressão. Pressão, né? Mas por Você onde trabalha na NASA para escrever esse livro? você tá escondendo alguma coisa da gente? Aí pra ela, né, falei: "Olha, eu estudei, eu li alguns livros, eu também tenho muitos canais no YouTube, tem alguns canais que eu gosto bastante, falo muito sobre isso". Aí recomendei, assim, pra ela, mas ela estava muito em choque, ela: "Não, porque da onde você tirou essas coisas?". É muito bom isso, porque tem gente que acha que só porque você escreveu uma coisa você é expert, né, PhD. Não, gente, É, não precisamos. tem uma parte do livro, Rafa, a Dira deve lembrar também, que a Beatriz até fala pro Gabriel, né: "Nossa, mas assim, por quanto tempo eu vou ter que estudar o hermetismo?". E aí o Gabriel fala pra ela: "O hermetismo é uma coisa que você tem que estudar a vida inteira, você nunca vai saber tudo". Então aí eu achei muito engraçado ela perguntar isso pra mim, porque assim, eu não sei, assim, 10%, sabe. Não, excelente. E aí, Bianca, tem hoje, por exemplo, meses depois do lançamento, você olha para o livro de uma forma diferente hoje do quando você publicou ele? Diferente, assim, no sentido, você gosta mais dele ainda hoje ou você gosta, tipo assim: "Ah, gente, eu gostei, mas agora eu tô focada em outra coisa"?
Ou, por exemplo, lá no nosso prequel que teremos de Aurora, Coming Soon, que ela já prometeu aqui, Prometi, vai vir. Tá gravada a sua tá promessa do gravado, livro hein? da Aurora. Vai vir, gente. Faz quase 3 meses que eu publiquei, né. E hoje eu olho pra ele, não mais como o livro da minha vida, porque quando eu estava escrevendo eu pensei: "É o livro da minha vida". Hoje Uhum, eu vejo mais isso, eu vejo ele como livro que ele abriu uma porta pra eu estar O aqui hoje primeiro livro da sua vida. nesse podcast. Ele abriu a porta uhum, aqui, sabe. Ele abriu a porta pra eu conhecer outras pessoas, eh, pra tanta gente chegar até mim, conversar comigo, poder divulgar o meu trabalho, pra eu poder dar a minha voz. Então é isso que eu sinto. Eu olho pra ele também hoje, eu vejo que ele é um livro que ele é muito sobre mim. Tem alguns momentos do livro que a Beatriz fala como ela se sente sobre o mundo. E é uma parte também que me marcou muito pra escrever. E assim, Rafa, quando você ler, você vai saber de que parte eu tô falando, que é uma parte. uhum. Mas ali não era a Beatriz que estava falando, era eu, sabe? É Sim. muito sobre a vida. E escrever é a minha. Não é nenhuma válvula de escape. Escrever é uma coisa que eu não consigo não fazer, É uma sabe? paixão mesmo, né? É uma É uma paixão. parte sua. Eu tenho livros assim, eu tenho um livrinho, na verdade, que é manual mesmo, um caderninho que eu escrevo poesia, eu escrevo diários, assim, eu não consigo não escrever. Se não tivesse nenhum leitor, que é o que aconteceu por muitos anos, eu continuaria escrevendo. Então hoje eu olho para o Códice de Aurora e eu vejo que ele é uma coisa que aconteceria naturalmente na minha vida, mas eu tomei a decisão de publicar, e Sim. isso mudou tudo, sabe. Então pra mim ele é uma grande porta para eu estar aqui hoje conversando com vocês, para eu ter contato com outras pessoas. E os outros projetos que eu trabalho, eu tenho alguns outros rascunhos, tem inclusive que é a minha paixão, assim, eu tenho para mim hoje que ele vai ser a coisa mais importante que eu vou escrever, mas eu ainda não trabalhei nele com afinco, porque eu acho que eu não tenho maturidade suficiente ainda para escrevê-lo. Mas Esse vai chegar lá, Bianca, vai tem que chegar lá. chegar, Chega. Tem algumas experiências que a gente tem que estar pronto para viver, né. Esse pode ser um exemplo. Rafa. Não, vai dar tudo certo, com certeza. A gente vai estar aqui, com certeza esperando novas publicações de Bianca, Por favor. certo? E aí, É, Bianca, Rafa, antes de você hoje entrar no outro, aí eu vou perguntar uma coisa. Você vai na Bienal esse ano? Vai divulgar o livro, teremos fazer alguma Bianca na coisa? Bienal? A Bianca na Bienal, mas o livro eu acho que não. Mas Mas eu vou você vai fazer, tipo, alguma coisa pra divulgar? Marcador de página, alguma vou, coisa? vou, vou. Tô cotando já, inclusive, pretendo fazer marcador, alguns flyers pra distribuir lá na Bienal, mas eu estarei lá. Não todos, Boa! porque eu Estaremos trabalho. também. Ah, a gente pode combinar de se encontrar lá. Vamos. Com certeza. A gente fez alguns marcadores também do podcast, como a gente começou alguns eventos, a gente Sim, fez alguns marcadores também, a gente também às vezes dá uma distribuída e tal, porque assim, não é um trabalho diferente, mas também é algo que a gente gosta de falar sobre e tem todo o desafio de tentar crescer nas plataformas, né, claro, tem que que não é divulgar. fácil. Nenhum trabalho artístico é fácil. A gente vive muito refém, né, do sistema de divulgação, a gente precisa fazer nossa parte, senão. É, e cara, essa parte de gravar vídeo, de ficar botando a cara lá, de fazer coisa, o Rafa ainda faz mais que eu tenho um desafio um pouco Uhum. maior, assim, não é sempre que eu faço não. A Então. gente sabe qual é o desafio da rede social aí, de tentar divulgar o que a gente tá fazendo e de mostrar a nossa paixão para as pessoas. Sim, eu tô É. a pessoa mais ativa em rede social, confesso, tô tentando melhorar isso, porque realmente hoje, assim, é o maior meio de divulgação. E aí na Sim. Bienal eu pretendo fazer panfletos, né, flyers pra divulgar, que eu acho que também é o melhor jeito de ter contato com o público, divulgar meu Sim, trabalho. Não, com e assim, é certeza. a única forma, eu diria que é a forma mais fácil, né, redes sociais, TikTok, Instagram, e tal. Eu tenho algumas críticas em relação à influência literária no TikTok e Instagram. Grande parte do que irrita, não, eu acho que não leva o trabalho a sério, assim. Eu sigo alguns BookTokers hoje, eu já segui mais, mas hoje eu sigo bem menos e pessoas que de fato a gente sabe que levam o trabalho mais a sério. E Sim, não, tipo, fica jogando livro no chão, Que você falando vê que mal de autor respeita de o trabalho livro. do autor. ai não. Exato, exato. Eu acho péssimo pessoas que criam conteúdo, e tem muitos, tá, gente, que cria conteúdo falando mal de livro, falando mal de autor e tipo assim, gente, pra quê?
Ou se não, escreve um livro e faz melhor, né. Tipo, se você acha que você Eu acho tá ruim, né. que críticas é natural, né, eu acho que nem toda crítica é uma crítica destrutiva, né. Mas eu concordo com você, Rafa, que tem muita gente que faz isso de uma maneira que é pra machucar mesmo. É, Uhum. pejorativo, exato. Eu acho que, assim, crítica, tudo bem você não gostar do livro, tem todo o direito, Claro, mas a forma de você ridicularizar e fazer algumas coisas assim, eu acho bem ruim, tanto que eu deixei de seguir um monte de gente por conta disso, e hoje eu sigo pouquíssimos e pessoas que eu sinto que, não, de fato acreditam naquilo, respeitam o trabalho, o seu trabalho como influenciador e o trabalho também dos o autores, outro. enfim. Claro, até autores mesmo, sigo muitos autores também nas redes sociais, já deixei de seguir alguns, porque são autores que falam mal de outros autores. Então, Exato. tudo bem você escrever um gênero diferente, ou você achar que você escreve melhor, tudo bem. Mas você que começou de baixo, ajuda quem tá começando, né, porque deveria ser É umas coisas Exato. que não faz sentido, sabe. É jogar contra. É, exatamente, é jogar contra. E no fim, assim, a pessoa que mais perde é essa que tá fazendo isso, porque acaba acontecendo isso, a gente deixa de acompanhar, deixa de consumir, e a pessoa sim. perde credibilidade. Sim. E aí, Bianca, só pra gente fechar o Códice, porque, gente, eu tô doidíssimo pra começar o Códice. Eu tô terminando de ler o livro ali, eu vou começar a ler o conto da Bianca pra depois eu contar pra vocês aqui o que eu achei. Mas, Bianca, se você pudesse definir o Códice em 3 palavras, quais seriam? Eu acho que é intuitivo, Uhum. né, ele surgiu de uma maneira intuitiva. Eu acho que ele é diferente, porque como eu disse, eu não conheço livros como ele no mercado. Também não, achei bem diferente É, também. É. E eu acho que ele é instigante também, justamente por ser um tema pouco abordado e acho que pela maneira como eu apresentei a história, ele instiga, sabe, a pessoa a continuar lendo, a querer saber o sim, que tá aqui. Gostamos. E intrigante. Muito bom, até anotei aqui. legal. E pra gente fechar o nosso episódio de hoje, a gente gosta de pedir indicações para os nossos convidados. E aí eu queria que você deixasse aí pelo menos umas 3 indicações de livros que você fala: "Cara, todo mundo precisa ler esses, vão ler". Tá, eu vou começar deixa eu pensar. Ano que eu fiquei, assim, apaixonada, que chama Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jaqueline. Ah, sim, eu ouvi falar. Eu não Esse livro entendi, deu uma cortada. chama Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jaqueline Hart. Ele é um Tá. livro maravilhoso, é fantástico, mesmo, acho que todo mundo deveria ler. Conta um pouquinho dele, Bianca, uma sinopse sem revelar muito, porque eu sei que ele tem uma pegada. Na Ele verdade, muda a história, né? deixa eu tentar. Ele conta a história de uma menina que ela cresceu dentro de uma cela com outras mulheres. Elas não sabem onde elas estão, elas não sabem porque elas estão nessa cela, elas só estão lá e tem alguns guardas que ficam monitorando elas durante um tempo. Um dia soa um alarme muito alto e acontece uma situação que elas conseguem escapar dessa cela. E aí elas conseguem chegar ao sair, né, desse lugar onde elas Na estavam. superfície e tal. E aí elas se deparam com o mundo. Mas que mundo? Quem tá lá? O que que tá acontecendo? E aí a história se desenvolve, assim, é fascinante e eu aconselho pra quem for ler esse livro, pesquisar sobre a vida da autora, que aí a história vai fazer total sentido. Perfeito. Interessante. Ótima indicação. Outro também que eu tenho um apego emocional absurdo chama As Águas Vivas Não Sabem de Si. É um livro nacional de uma escritora chamada Aline Valek. É muito bom. Conta a história de uma mergulhadora que ela tá trabalhando para uma empresa gringa e eles descobrem um novo sinal de vida no fundo do mar, digamos assim. E a história se desenvolve em cima disso. Mas é um livro extremamente é maravilhoso, assim, é uma leitura que você eu não sei nem explicar, parece que você tá no fundo do mar, sabe, é fantástico. E um outro livro também que eu gosto muito, que eu já li acho que umas 5 vezes, é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, não sei se vocês conhecem, que é um livro Sim, é uma distopia. e ele também é fantástico. E aí, se eu puder deixar só mais uma também, que é Claro. sobre é um livro que eu descobri quando eu estava fazendo a minha lendo livros nacionais de autores como eu, e eu descobri essa autora, que é a Helena Lopes. Ela tem, assim, os livros dela, quase todos os livros são muito bons,
Mas tem um que me pegou muito que chama Ignis Lacrimosa. E é maravilhoso, é um livro, é uma romantasia, mas é muito bom. A escrita da Helena é fantástica, fantástica. E eu acho que ela deveria ter todo o hype possível. Eu já vi a capa desse livro já, Bianca, esse Ignis Lacrimosa. Já ouvi falar dela, assim, da Helena Lopes. Ah, E a capa, gente, é bem bonita, é um dragão numa capa, assim. os livros são incríveis. Muito bom. O Fahrenheit eu tenho aqui. O Fábio comprou o primeiro e o segundo, ele já leu o primeiro, mas eu não li ainda, mas ele falou muito bem quando ele leu. É muito bom mesmo. É um livro antigo, mas que é super atual. Cada vez mais atual, né? Cada vez mais. Inclusive, Exato. Devemos Infelizmente. talvez. Bianca, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim, Não, mas assim, a gente adorou te receber aqui. É incrível como você fala do seu livro, assim, a gente sente a paixão que você fala dessa história, do Códice, também dos outros, né, do conto, tudo que você criou até então. E o que vem por aí, também, obviamente, estamos bem curiosos para saber o que Bianca está aprontando nessa cacholinha dela e seus divertidamente na sala de roteiro. Mas assim, Bianca, muito obrigado, tá? De novo pela sua disponibilidade, por ter trazido essa história pra gente e a Di também ter lido. Acho que essa ponte, você criou pontes, né, Bianca, através da criação do Códice. Eu acho que isso ficou bem claro nesse episódio. Muito obrigado, viu? eu quero agradecer, gente, de coração, vocês terem me convidado para essa oportunidade. Eu nunca imaginei que eu ia estar no podcast. Incrível. É muito recompensador, me deixou muito feliz a oportunidade de estar aqui. E eu também quero agradecer as pessoas que ouviram, né? E obrigada, Rafa, por ter comprado meu livro. Obrigada por me darem a Sim. oportunidade de falar sobre minha paixão, sobre meu trabalho. E também agradecer a todo mundo que leu meu livro, que me mandou mensagem. Saibam que eu tirei print de todas as mensagens, salvei todos os áudios. Porque eu gosto de ficar lendo e pensando, tá, eu tô no caminho certo. Gente, muito obrigada de coração. Amei estar aqui com vocês. imagina, a gente que agradece. Bom, a gente conversou várias vezes antes desse momento. Sim. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado, foi muito legal. A gente teve algumas interações aí ao longo desses últimos meses e é sempre muito gostoso conversar com você. Ah, Mais uma vez, muito obrigada e a gente vai marcar outras oportunidades, tá? com certeza a gente marca de encontrar na Bienal. Ai, sim, vamos! Sim, vem aí. Estarei lá. E A quem gente quiser- tá muito ansioso. e pra quem quiser Oi, me seguir Bianca. nas redes sociais, eu sou a autora Beleopoldo no Instagram e no TikTok. Isso que eu ia te perguntar, gente. Sigam lá a Bianca, @bleopoldo, né, Bianca? Isso. E Autora, também autora a Belo autora Autora Beleopoldo. A autora B. Leopoldo, gente. A gente vai deixar também, vai marcar a Bianca ali no Instagram quando a gente for divulgar o episódio. Entram lá, sigam a Bianca, comprem os livros dela também. Você encontra a Bianca como B. Leopoldo na Amazon, né, Bianca? Isso. Ou pelo nome do livro mesmo. Ou pelo nome do livro mesmo, que a gente também vai divulgar tanto o conto dela quanto o Códice. Pessoal, e você que está nos ouvindo, conta pra gente lá no Instagram se leu o Códice de Aurora e qual personagem mais conquistou você durante a leitura. E se você gosta de fantasia, mistério, romance e quer conhecer mais escritores independentes incríveis, já compartilhe esse episódio com aquele amigo que vive dizendo que não sabe o que ler. E segue, obviamente, o @AmigosLivrosCast nas plataformas e no Instagram para não perder os próximos episódios. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!